Yeah. Olá, comunidade Revelare, tudo bem? Sejam bem-vindas. Eu, Leine Costa Martins. E eu, Michele, da Loja Equilíbrio. Estamos aqui hoje para entrevistar duas pessoas fantásticas, muito importantes para mim. E eu acredito que a Michele, hoje, conhecendo elas, também vai ter esse mesmo sentimento. São pessoas que têm histórias maravilhosas e eu quero deixar que elas se apresentem, tá? E nós trouxemos aqui para a gente entrevistar hoje a Elisângela Lima e a Ludmila Nascimento. Elas são sócias e proprietárias do Nali Cuidados e Beleza, que é um salão que cuida de pessoas para deixar a gente cada vez mais bonita, gente. Tá? Então, hoje a gente tem aqui as duas para bater um papo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, meninas, eu queria primeiro que vocês começassem se apresentando, o pessoal saber um pouquinho quem é a Elisângela, quem é a Ludmila, falar um pouquinho da história de cada uma. E pode começar por você, Elisângela? Pode. Então, fala pra gente. Quem é a Elisângela? Quando ela começou? Sim. Então, sou Elisângela. Como a Helene falou, eu e a Ludmila somos sócias em um salão de beleza, Nali Cuidados e Beleza. E é um mercado que eu já estou há muitos anos. Foi algo que foi escolha mesmo, não foi algo que caiu no meu colo de paraquedas ou alguma falta de opção, foi escolha. Bem jovem, assim que eu terminei o ensino médio, já foi algo que eu quis procurar mesmo, que era o meu interesse maior. Então, o primeiro passo para a gente entrar no mercado é trabalhar em um salão. E é uma profissão de dom, né, gente? Então, não é uma profissão que você aprende simplesmente e exerce. Eu acho que é algo que você é naturalmente escolhido. Você tem que ter dom para trabalhar, não só com a questão do trabalho em si, de fazer o processo, mas também com o processo de pessoas, de lidar com mulheres, com autoestima, né? Então, é algo que eu acho muito especial e foi uma escolha que eu fiz já bem jovem. Então, terminei o ensino médio e comecei a procurar crescimento na área. Comecei a trabalhar em um salão pequeno, como todo mundo começa, né? Ninguém começa, né, do final, a gente começa do primeiro degrau. E aí, você está há quanto tempo exercendo aí exercendo não, né? Porque de lá para cá você já mudou bastante, já fez outras coisas. Mas quanto tempo tem, só para o pessoal saber, assim, que é uma escolha mesmo de coração? 22 anos. Estou há 22 anos na área da beleza, entre todos os processos que a gente, né, galgou até aqui, já tem 22 anos que eu trabalho com essa área. Uau. Então, né, muito tempo, né, gente? Que interessante. Aí a Ludmila apareceu aí. Não, a Ludmila tem o quê? 22 anos? Obrigada, 10 a mais. Tipo isso, né, Ludmila? Obrigada, meninas, pelo convite. Eu me senti muito especial em estar participando aqui com vocês. De verdade, eu acredito nessa parceria de vocês. Eu vejo que vocês estão cada dia mais engajadas nisso, né? E eu estou aqui na torcida. Que bom, obrigada. Eu sou a Ludmila Nascimento, sou sócia proprietária do Nali Cuidados e Beleza. Nós, além de gestoras, nós somos profissionais também. Nós ainda temos o atendimento ao público, que é realmente a nossa paixão, que faz o coração pular, sabe? Eu comecei a empreender desde muito nova. Eu venho de uma família já de empreendedores, né? O meu pai e minha mãe sempre plantou a sementinha no nosso coração. Minha mãe já teve um salão, meu pai já trabalhou com turismo, outras coisas. Sempre com pessoas. Sempre com pessoas, isso. Que mais? E aí você começou com quanto tempo assim que você descobriu, nossa, eu quero fazer isso? Assim que eu casei, em 2008, eu sentia aquela coisa assim, não, eu quero realmente trabalhar. Eu já sabia a profissão, mas eu não trabalhava profissionalmente. Eu ainda sempre colocava a área da beleza em segundo plano. Tipo assim, nos horários vagos, eu ajudava minha mãe no salão dela e tal. E foi uma coisa que foi crescendo. Eu sempre fui aprendendo mais, como a Eli disse, é uma arte, né? Nós somos artistas, né? Sim. A gente trabalha com o nosso dom e com a nossa experiência, cada vez mais vai aperfeiçoando e vai ficando um profissional melhor. E aí, quando eu casei, em 2008, comecei a trabalhar em salões. Aí, eu sempre saía de um salão, ia para outro, eu levava sempre novas ideias, alguma coisa assim a mais. E eu percebi que foi o momento de ser mais, de ser algo a mais. Aí, foi em 2015 que eu abri o meu primeiro estúdio. Era só eu e uma manicure. Aí começou o desafio. Aí começou os desafios, né? Aí, a
Lene sempre estava comigo, me ajudando em uma coisa ou outra, em como lidar com uma das meninas, né? Sempre nós, nossa parceria. É. Aí, em 2021, 2021, depois da pandemia, aquela Ainda coisa tava assim, ali, né, ainda no estava no meio finalzinho da pandemia, pandemia. a gente decidiu abrir o Nali. Já era um sonho nosso. Há 3 anos, a gente planejava o Nali. Só que a gente ainda não sabia como, aí veio a pandemia, aí foi um obstáculo atrás do O outro. desafio é pouco para a empreendedora, né? sim. Porque vai abrir um salão, aí resolve juntar os salões, né? Porque Sim, cada um tinha claro. um antes, aí resolve se juntar. Não, vamos estar no meio da pandemia, porque para que largar Aí de, né? juntou, Sim. Você faz uma parte, ela faz outra parte. A Ou gente não, hoje vocês praticamente fazem faz a mesma coisa. Aí, mas como que surgiu essa? Falou assim, vamos juntar? A gente foi fazer um curso. A gente na verdade, Vocês a já gente se trabalha em conheciam? parceria. A gente se conhece de muitos anos. muitos A gente é anos. amiga de família. Eu eu trabalhava no meu primeiro salão e a mãe dela começou a trabalhar lá comigo. Então, eu conheci a mãe dela. já trabalhou com você. Sim, Gente, eu conheci a mãe dela, me tornei amiga da Legal. família. Na época, o pai dela foi embora para os criança, Estados tá vendo? Unidos. Ela era uma criança. Ela tem cara de criança. O pai Mas dela não foi é embora super pros Estados competente. Unidos, e a gente ficou muito amiga fiquei muito amiga da família. Então, assim, a gente se conhece já de muito tempo. Muitos anos. E aí o seu dom também veio de criancinha, porque sua mãe já trabalhava e Isso. você ali via e já conseguia fazer ela me sem- ensinava a cortar o cabelo dela, ela me ensinava a escovar o cabelo dela, ensinava a fazer coloração, essas coisas básicas assim, sabe? Que ela pensava assim: "Ah, eu sei, eu não vou ir em outro salão, eu vou pra ensinar minha fazer, filha aqui, ela fazer. faz em mim". E aí foi indo, eu fui começar, no começo era só o ódio, eu fazia só o ódio. Não vou negar. Mas aí, como eu era muito novinha, né? E depois, quando eu fui crescendo, aí veio aquela vaidade, né? Aquela vontade de E me aí você arrumar foi e tal. se arrumando. Eu fui me Aí arrumando, você eu foi falei assim, gostando. gente, eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Eu posso, porque eu sei fazer bem e tal. Aí foi quando eu casei, mudei de cidade, né? Que eu morava em Cuiabá. Aí eu vim pra Goiânia. Retornei a Goiânia, que eu já tinha morado aqui. E aí eu falei assim, agora eu tô casada, né? Tem que me virar, né? Aí ainda tentei para outros setores, mas a minha vontade mesmo era de ser... O coração voltava para a parte Aham. da beleza. Era. Aí E aí? comecei do zero. Nossa, E foi aí vocês muito se bom. reencontraram depois e Sim. começaram a conversar. Vocês E aí? encontraram no curso. Na verdade, não, a gente nunca perdeu contato. A gente continuou amiga, mesmo quando elas se mudaram, foram embora para Cuiabá, a gente continuou amiga. Então, ela sempre vinha, que o namorado dela era daqui. Então, eles continuaram. Quando ela veio para cá, eu já tinha muito essa proximidade com ela, com a mãe, com a família. Então, ela veio sem eles. Então, a gente ficou ainda mais próxima, né? Teve até um episódio que ele teve que se afastar do salão que ela trabalhava. Aí ela falou assim, Lude, foi bem no comecinho, assim, Foi. quando eu casei. Ela falou assim, Lude, vem pra cá, a gente vai precisar de uma pessoa pra me substituir, pra ajudar aqui, auxiliar no salão. Você pode vir? Eu falei, eu vou. Aí eu fui, aí não saí também. Ela voltou, eu não voltou. Aí já está até hoje, né? E E a aí? gente, né, eu trabalhava nesse salão que ela foi, eu trabalhei em 2 salões a minha vida toda. O segundo eu comprei, foi o salão que eu comprei e comecei, né, a trabalhar. A gente começa, na nossa profissão, até mesmo quando a gente trabalha para alguém, a gente já é empreendedor. Porque a gente faz o nosso salário, a gente faz o nosso horário, a gente faz toda a nossa agenda. Então, você trabalha para você, de acordo com o seu tempo. E eu sempre trabalhei assim, eu não tenho uma assinatura na carteira. Né? Se eu tenho meta, você cumpria a sua Sim, meta. exatamente. Você mesmo se dava a meta. Não, eu sempre me dei a meta, eu sempre bati a meta e sempre coloquei uma Tornado meta maior. porque eu sou bem nessa vertente. Então, eu trabalhava mesmo, já assim, sem perceber, você já, quando você percebe. E aí, no segundo salão que eu trabalhei, quando eu passei para outra fase da minha vida, que a gente resolveu, a Luz chegou, trabalhou esse tempinho lá comigo, e aí ela quis fazer faculdade na área da estética. Nossa, Eu já que tinha feito ótimo, né? muitos cursos, e aí o que ela fez? Me obrigou a fazer faculdade. Olha que Falei, parceria você vai boa. comigo. Porque eu já estava assim, né? Você chega naquela fase, eu não acho que vai ser tão importante, que vai ser necessário. Aí a gente fez faculdade juntas, aí ela abriu o salão dela, eu continuei com o meu, mas a gente sempre trabalhou na parceria muito grande. Se ela viajava, eu atendia os clientes dela, se ela viajava, ela atendia as minhas. Se ela aprendia algo novo que eu não fui aprender, ela me passava e vice-versa. Então, na realidade, a gente sempre trabalhou junto. Juntas. E aí a gente foi para um curso em São Paulo,
E a Uma gente lá... servia a outra, Sim, né? sim. Aham. Até em produto. A É, Eli, acabou um produto isso. aqui. A gente trabalhava com os mesmos Com os produtos. mesmos produtos, era Aí a bem- gente, Eli, acabou um produto aqui. Você tem? Tem, vou mandar para você. Aí, Aí eu era mandava para mim, delivery. gente. Era desse modelo. Legal. Até pedir da empresa, não Aham. chegava tudo. É. A gente viajou para fazer um curso em São Paulo, a gente viajava muito para fazer. Só que nesse curso foi quando a gente despertou Bem mais diferente. essa vontade de abrir o salão, de juntar os salões, na verdade, né? Que a gente já tinha cada um a sua história. Quando a gente empreendeu Não, junto, a e gente o já interessante tinha é que cada uma ido. tinha os clientes, então vocês só juntaram os locais. Sim, né? exatamente. Sim, E aí a gente exatamente. conseguiu muito mais clientes através disso, né? Foi um processo que começou. Então foi bem interessante. A gente estava fazendo esse curso em São Paulo e a gente conversando com o cabeleireiro que estava dando o curso para a gente no salão dele. Curso que você vai, passa o dia, é um curso que a gente chama de estágio. Você passa o dia com uma pessoa para aprender com eles. E aí, quando ele descobriu que a gente tinha 2 salões separados, ele falou, não estou entendendo. Como assim? E parece que nessa viagem, todo lugar que a gente chegava, as Era a pessoas mesma conversavam, era. comentavam a mesma coisa. Ué, mas parece que vocês são tão E parceiras, vocês já apresentavam como se... As pessoas já enxergavam vocês como sócias, Sim, só vocês duas que sim. não. Sim, todo mundo, só a gente. Exatamente A isso. linguagem a era gente a que não. mesma, o comportamento É, porque a mesmo. gente nunca se viu como concorrentes, Nunca. né? A gente sempre foi muito parceira. E aí... Olha que legal, já fica aí uma dica, viu, gente? Sim. Que quando a gente trabalha em parceria e um ajuda o outro, se doa, sempre cresce, né? Sim, sempre sim. a gente se vê além do que a gente está. A gente agrega, né? Com A gente Isso, agrega. E é sempre uma complementar. troca muito boa isso, né? É sempre uma troca. Eu acho que se as pessoas passarem a se verem menos como concorrentes e como parceiros de profissão, isso ajuda no crescimento até da própria profissão, porque às vezes é um pouco prostituída a profissão em alguns setores, inclusive nesse setor da beleza. E se as pessoas se juntarem e trabalharem mais ajudando umas às outras, isso melhora e vem melhorando, vem crescendo, né? Então é uma área que vem de uma crescente muito grande. E eu acho que uma das razões é essa, tanto que a gente abre no salão para cursos, a gente dá curso VIP no salão, tanto para pessoas que são daqui de Goiânia mesmo, do interior. Eu sou educadora em outras 2 escolas, então assim é algo que a gente quer muito passar e ensinar para as pessoas, para as mulheres, que elas têm uma oportunidade, que elas têm um caminho. Fácil não é, mas ele é muito possível. Então a gente já passou por grande parte deles, né? A gente nunca termina a caminhada, mas a gente tem essa questão de passar, tanto para as meninas que trabalham com a gente, que a maioria começa sem nada de experiência, e aí a gente vai deixando elas até param de ser nossas auxiliares e passam a ser profissionais dentro do próprio salão. Então, a gente vê muito essa questão da carreira, de ajudar as pessoas a alcançarem algo melhor e algo maior na vida delas. Que todos podem, né? Não Exatamente. é algo que foi só para uns, Aham. mas se quem quiser fazer parte disso vai conseguir. Exatamente. Mas E assim, trabalhar com as ferramentas que tem, né? Sim, A gente exatamente. tem Você essas sempre fala ferramentas. Faz o que você tem no momento. Exatamente. Né? Porque tem pessoas que falam assim, eu queria trabalhar, mas para eu montar um salão, né, vai ficar tão caro. Não, começa dentro Começa de casa. exatamente. Né? Começa igual você falou, era você e uma manicure. Né? Isso. Eu acho que hoje falta muito isso. Incentivo para as mulheres que elas pensam que elas têm que ter dinheiro para começar um que o negócio. investimento Não tem que é ser assim. muito alto e não, Não, necessariamente. não necessariamente. Inclusive, quando a gente vai pesquisar sobre grandes negócios, pessoas hoje que estão bem, você verifica que todos começaram com pouco ou quase nada. Sim. Né? E aí Se sim aprendendo virou ali, quase sucesso. sem ferramenta, nossa, quando você tiver ali, vai Não, e sem ser falar muito bom. que os maiores empreendedores sempre começam igual vocês começaram, igual eu comecei, igual a Lene começou. A pessoa que chega no mercado com essa mentalidade, eu preciso de dinheiro para montar o salão que eu vou fazer. Gente, ela pega dinheiro emprestado, ela monta o salão, ela não consegue pagar porque Tá começando, né? Tudo é mais Sabe o retorno. difícil. E o que acontece? Não fica um ano no mercado. Exatamente. Né? Então, se vocês começaram pelo caminho corretíssimo, tá? Só vai voar ainda. Tá só começando. Assim, até agora a gente está escutando as partes boas, né? Mas eu sei que na vida de vocês tem Nada desafios. mais de flores, né? Nada é perfeito, né? Não. Termina Porque bem, nenhum mas... grande empreendedor de sucesso, ele tem que ter uma história de fracasso, mas porque senão ele sempre nunca vai ter tem. sucesso. É verdade. E aí, como que foram esses desafios aí? Eu tenho certeza que vocês têm uma história. Todas duas, né? Porque eu sei de algumas, mas eu vou deixar vocês contarem. Assim, para mim, o maior desafio de empreender foi a questão de gestão de pessoas. E para mim ainda continua sendo. Eu hoje já tenho um olhar de mais carinho, mais afinidade. Mas eu sofri muito, porque cada pessoa é um mundo, né?
Cada pessoa tem suas dores e seus amores. E você associar as suas com a dos seus clientes, já mais os colaboradores, então, assim, é algo que é muito desafiador para mim. Sempre tem uma história para contar, sim, sempre né? tem uma história para contar. E aí, Elisângela? Para mim, a questão de pessoas já é algo mais fácil. Eu já tenho mais facilidade. Não, pessoas que você fala, não seus clientes, seus funcionários. Funcionários também. Os clientes ali, eles querem contar, Sim, né, a vida deles. Né? Exatamente. Vocês acabam sendo as psicólogas deles, sim, né? a gente participa de tudo. Como já tem muito tempo que a gente está na profissão, você ali participa de... Eu atendia uma pessoa, hoje ela é mãe, eu atendo a filha dela, e assim, a gente tem uma história já com os clientes, né? O cliente, ele fica tão fiel a você, cria uma fidelidade que mesmo se ele tiver a oportunidade de ir num lugar mais barato ou mais perto, ele não vai. Vai não. É um Só trabalho por de esse fidelidade. fato de vocês estarem ali conversando, participando É uma da vida troca, deles, né? é uma De troca. responsabilidades. Então, para mim, a minha maior dificuldade, na verdade, foi bem no início mesmo, porque eu queria ganhar bem, muito bem. Quer ganhar muito dinheiro. Eu já queria, Todas eu nós. tinha 17 anos quando eu trabalhei no primeiro salão, no meu primeiro trabalho. Eu não sabia fazer cabelo ainda, tinha acabado de terminar o ensino médio, eu tinha feito vestibular para História e Geografia. Nada a ver. Passei, mas não fiz, não quis. E na época, gente, hoje, o que eu falo é para as meninas que estão com a gente e para todo mundo que a gente está falando aqui, é que hoje está muito mais fácil. Há 22 anos atrás, eu não tinha na mão tudo que eu tenho hoje, as ferramentas. Cursos, internet, tudo que se tem hoje é muito mais fácil Até de você gratuito, conseguir. né? Gratuito, de maneira gratuita você tem hoje. E eu e a Ludmila não tivemos, que a gente começou em salões pequenos. Alguém que desse para a gente a base que a gente consegue dar hoje para as meninas que começam com a gente. Então, a gente meio que teve que aprender muito Sozinha sozinhas. mesmo. Então, você Errando foi ali e acertando, errando, errando e né, acertando. deixando alguns cabelinhos aí verde, coisa assim básica que acontece. Graças Então, a gente Deus, aprendeu eu não. nessa fase. A Lene já pegou a fase boa, gente. Já. Então, a gente passou por isso. E eu comecei como manicure no salão. E, muito curiosa, comecei em novembro, mês que o salão bomba, Tá ferve. lotado. Então, meus primeiros 15 dias acertava quinzenalmente. Eu tive que pagar para trabalhar. O que eu ganhei não deu para cobrir as despesas. Cheguei em casa chateada. Eu falei para meu marido, não, estou ganhando muito pouco. Ele falou, você está querendo ganhar mais que a dona do salão? Eu falei, sim. Na verdade, você queria já ser uma dona de eu queria ser a salão, dona né? do salão. E eu sempre tomei muito essa postura, mesmo quando eu trabalhei. Nos dois que eu trabalhei, eu tive uma postura de ficar muito braço direito, porque eu tenho uma postura muito de direcionamento. Então, eu estava em novembro, dezembro eu já estava ali, todo mundo ia embora, as pessoas já um pouco cansadas, às vezes com preguiça mesmo, que tem muito, e eu ficava. Depois que eu terminava de atender meus clientes de unha, eu sempre ficava com a dona do salão. Não, vai lavar o cabelo? O que ela falava, eu já estava lavando. Não precisava nem... Então, eu comecei e as clientes começaram a ter esse apego comigo. E eu gosto de falar sobre vários assuntos, sobre qualquer assunto. Então, as clientes começaram a gostar de mim, né? Porque o trabalho ainda não era nada. Não sabia Mas ainda. olha só que interessante, você ali nesse momento, você já fazia mais do que você era paga para fazer. Sempre. Uhum. A entrega era Isso, maior. Isso. E você tinha 17 anos, né? Uhum. Quem te visse nessa época, 17 anos, se eu visse você nessa época, falava assim, ela vai ser uma grande empreendedora. Porque você muito novinha, você já fazia isso. Sim. Fazia muito mais do que era paga para fazer. E eu sempre tive comigo que oportunidades são dadas para a gente abraçar. Então, se eu estava lá, eu não tinha nada para fazer em casa. Porque, não, eu trabalhei, estou cansada? Sim, mas eu tenho a oportunidade de ficar aqui e aprender. E aí eu comecei, acho que com um mês que eu estava fazendo unha, eu já comecei a fazer cabelo também, antes de fazer um curso de cabelo. Porque foi bem nesse momento que eu comecei a fazer meu primeiro curso no Senac, aquele curso, né, básico. E aí eu já comecei a atender. Mas todo aí você mundo. também já tinha lá a sua profissional que te ajudava e a sua experiência, ganhou a experiência primeiro Sim. antes da técnica. Sim. Uhum. Que acontece Impressionante. com muitas empreendedoras, né? A gente Que sempre... a gente primeiro aplica, né, Michelle? Não, a gente é. vai pra prática. Aí depois que a gente pratica bastante, a gente já tem uma experiência, a gente vai estudar, Aí, né? depois que a gente vai estudar. Verdade. Mas, Tipo nossa, nesse isso. caso de vocês aí, é muito bom. Você adquirir essa experiência com calma. Sim, aham. Né? A pessoa que estava ali te ensinando, que é o que vocês fazem hoje, né? Sim. Hoje a gente treina a nossa equipe, né? Com conhecimento, com experiências que a gente já viveu.
Então, hoje elas já têm esse aconchego, né? De, Sim, tipo, de aham. chegar e a gente saber que tem a gente ali para dar um suporte para elas. Isso, e com isso, Coisas que a eles gente não perdem o tinha medo, antes. né? Porque Perdem, aham. se a pessoa for lá fazer o curso primeiro, já chegar no salão e não tiver lá uma base ali, uma pessoa para estar ali ajudando, ela mesma sente insegura. Sente a insegurança. E se ela estiver insegura, passar insegurança para o cliente, já Já era, né? era. Aí acaba de complicar, né? Sim. E aí, dentro dessa escalada aí de desafios aí, então, você queria só ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar muito, mas eu queria ser muito bem remunerada. Eu fiquei chateada com minha primeira quinzena Mas salarial. não desistiu. Não, aí eu passei a trabalhar mais tempo, porque como empreendedora, sem saber que era empreendedora, eu sempre fiz meu salário. Então, eu sabia que dependia o quê? De trabalhar um pouco mais, de conhecer um pouco mais, de me doar um pouco mais. E aí, foi muito rápido para mim o retorno. E aí, eu sabendo da história de vocês, eu sei que quando vocês trabalhavam sozinhos, vocês tinham uma capacidade de atendimento, cada uma tinha um estilo de atendimento, né? E como que foi ir todas duas para o mesmo lugar, gente? Que eu sei que foi outro desafio, né? Realmente foi um desafio. E agregar novos serviços, a gente estava acostumada a Eli acostumada mais cabelo. O salão dela não tinha nem manicure, eu acho, na época, Não, mas tinha mais. já tinha tido há algum tempo atrás, mas na época estava sem. E a gente agregou estética no nosso salão, agregamos uma recepcionista, coisa que a gente não tinha no outro Vocês estúdio, mesmos porque faziam era tudo. muito... Sim, não, a gente tinha um auxiliar. auxiliares. Não, mas a agenda, vocês marcavam. Mas o que Isso, precisava fazer no salão, isso, vocês estavam a fazendo. gente era a gente marketing, era o cafezinho, a limpeza, a recepção, nós éramos É. todo o operacional. Então, toda a base Isso aí. operacional estava aqui. Aqui, né? toda. Presente. Beleza. Aí vocês Mas tiveram isso é que muito mudar, normal. né? Isso é muito normal. E também, na minha opinião, é importante. Porque vocês passarem por tudo isso. É verdade. Quando vocês colocam uma pessoa para fazer, gente vocês sabe sabem ensinar. tudo, né? Se a pessoa está fazendo bem feito, se não está. Se está errando onde é. Só de olhar, vocês sabem onde elas Sabe. estão errando. E a gente sabe direcionar melhor, né? Você tem uma caminhada já ali, boa parte pronta. Você consegue deixar essa pessoa que vai te auxiliar mais rápida, pronta para o serviço, para o que tem que ser feito. Ou seja, Uma coisa economiza também o que foi tempo, muito né? desafio para mim, assim, eu acho que eu demorei para aprender, inclusive eu perdi boas colaboradoras por conta disso. Eu não conseguia treinar outra pessoa, porque eu não conseguia parar o meu serviço ali de atendimento ao cliente para me treinar. Eu falava assim, faz isso e isso. Eu achava que a pessoa tinha que fazer. Aí foi muito treinamento, né? Que eu aprendi que até, como diz, né? O óbvio também precisa ser dito. Tem. Tem até um livro com esse Eu nome, também né? aprendi sobre isso. Porque eu achava Mas que tem era que falar tão de novo. óbvio para mim, Tem, por que tem a que falar pessoa de não vai novo. fazer? Mas tem que Eu vou falar, às vezes eu pensei, a pessoa tem que fazer. Mas como que ela vai saber se ela tem que fazer, se ela nunca trabalhou naquela área, se ela não tem experiência, se ela nunca teve uma conexão ali comigo em um outro momento? Ela não sabe. A gente tem que falar. E eu não sabia disso. Hoje eu falo tudo, detalhe por detalhe. Às vezes eu paro um pouquinho, as meninas pensam assim, a Luísa já tá, é brava, né? Eu falei, não, mas eu tenho que parar. Aí eu paro, penso certinho, passo a passo de como ela vai fazer. Aí eu vou lá e explico certinho. Não vai ter uma recorrência, porque ela já vai saber ali que, como foi explicado uma vez, ela já vai saber. Às vezes é preciso falar mais de uma vez, mas hoje eu já tenho mais essa tranquilidade, essa paciência para falar. Eu também tive que aprender a falar, a pedir. Eu tinha muita dificuldade com isso. Hoje eu não tenho mais. Eu falo, eu faço igual você, eu explico e ainda pergunto. Você entendeu? Entendi. O que você entendeu? Para garantir que entendeu e assim... Né? Resolve tanta coisa, né? Não tem as ocorrências. Evita constrangimento, evita desavenças, né? No nosso dia a dia. Mal entendidos, porque cada um entende do De um jeito jeito. que ela acha que tem que entender, E a né? pessoa ali, ela vai lá fazer de acordo com o que ela realmente acha que é Entendeu, melhor, né? né? Que ela entendeu. Mas aí você fala, nossa, você fez... Aí isso, tipo, meio que desmotiva a pessoa, né? Eu perdi colaboradores por isso. Eu tenho plena consciência. Mas coisas que a gente Aprendizado, precisou né? passar para aprender, né? Errou para aprender. Sim. Né? É isso Que é o que a mesmo. gente costuma dizer. A gente pode economizar o tempo, diminuir o tempo, mas o processo não tem como, Não tem né? como. A gente tem que viver ele para entender como que ele funciona, para inclusive valorizar melhor depois, né? E as pessoas que estão entrando no mercado agora, se parar e escutar a gente, elas vão perceber. No que você errou, você perdeu tempo, mas
foi necessário. Eu Sim. também perdi tempo, perdi funcionário, perdi pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de não conseguir falar, né, com as pessoas. Mas foi necessário para eu aprender e estar onde eu estou Não está hoje. hoje. Mas a pessoa que foi esperta hoje, né, e ver a gente conversando, e ver a gente, como a gente fez, como a gente resolveu, ela não vai passar por isso. Eu falo Então, que ela a vai gente, ganhar tempo. a gente pode aprender tanto com os acertos quanto com os erros de outras pessoas, Sim, né? sim. E hoje, né, como é tudo muito digital, hoje a gente tem tantos acessos que a gente pode sim hoje evitar algumas coisas. A gente pode já começar um pouco mais adiante, né, ter esse processo um pouco mais acelerado aí de aprendizagem. Inclusive, eu queria que vocês me explicassem assim. Quando vocês foram trabalhar juntas, né? Que eu sei também que aí tem a adaptação de vocês, né? Vocês precisam se adaptar, lidar uma com a outra. Como que foi essa questão? E até que vocês se ajustaram? Porque uma coisa é quando nós somos amigas, a gente lida bem com aquilo ali, a gente vai no dia a dia, mas depois a gente tem que trabalhar juntas. Aí as decisões. Quem fica com o quê? Quem faz o quê? Isso aí foi algo que também vocês tiveram dificuldade no início? Como que foi? A gente queria fazer tudo. Tudo, né? As duas faziam tudo, a mesma né? coisa, fazia tudo, um bolo Aí, e tal. tipo, não tinha muito determinado, né? Direcionamento. Aí, com o tempo que a gente foi percebendo, né? Não, a ele tem mais habilidade com isso, a Lud tem mais mais habilidade com com aquilo. Então, aí que com o tempo a gente foi distribuindo. Mas não era uma coisa definida no começo, era uma loucura. Mas Tá dando certo. superamos. E a evolução, né? Olha só, há 2 anos atrás, quando abrimos o Nali, a gente não sabia muito bem isso. A gente pensava, não, beleza, a gente já sabia das habilidades. Aí ele tem mais habilidades em resolver problemas. Eu tenho mais facilidade com financeiro, mais com a contabilidade, com a moça da contabilidade. E aí foi indo, né? Aí ele também foi mais pro lado do marketing. Então, aí, com o tempo, a gente foi dividindo. Mas, no começo, até 2 anos atrás, assim, a gente estava aprendendo, né? Na nossa trajetória, a gente está em constante aprendizado. Isso é verdade. Em constante busca de conhecimento. Eu e a Eli, a gente tem uma vontade muito grande de ir atrás de conhecimento. Teve uma época aí atrás que... Quando começou a surgir novas técnicas de mechas, que é uma coisa que a gente faz muito, que é cabelos loiros, mega hair, essas coisas, a gente foi muito atrás disso, em busca. A gente aprendeu, teve um curso que nós fizemos que foi meio que uma virada de chave pra gente. A gente falou assim, tem esse mundo também? Então, a gente quer muito ele. E aí a gente foi e, se eu não me engano, a gente fez, sei lá, uns 6 cursos muito bem focado nisso. Em mechas, em desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento de técnicas de mechas. E aí a gente foi e buscou um conhecimento de cada profissional que a gente se espelhava, né? E tinha as técnicas legais, a gente foi lá e buscou as técnicas e aí a gente desenvolveu a nossa técnica. Então, hoje vocês podem dizer que vocês inovaram dentro das técnicas de mecha, que é uma inovação que tem no Mali. Sim, que é uma isso. técnica própria de vocês, criada por vocês, depois A de gente tanto tem estudo. protocolos e técnicas que foram, através de estudos que a gente fez, desenvolvidas pela gente, que hoje garante o sucesso do salão. Tipo, o que a gente é mais procurada. As pessoas, às vezes, conhecem a gente e aí tem o interesse de fazer. Por quê? Porque é algo diferente do que você vê na maioria. O nosso atendimento ele é pensado de maneira a atender a cliente a longo prazo. Porque tem muitos salões que eles são de rotatividade. Não é o nosso caso. Nosso caso é um salão onde a gente quer atender as clientes. Não é. Rotatividade não é o nosso foco. Vocês já pensaram e trabalham para isso. Sim, a gente trabalha para que o cliente tenha o quê? Para que ele venha e faça o cabelo hoje, esse cabelo fique bom, ele fique tratado, para que ele tenha um respaldo da gente se ele precisar de algum feedback em casa. A nossa cliente já sai de lá com um protocolo de cuidados em casa, com o produto certo, a gente direciona. A gente fez faculdade de cosmética e estética, né? Então, a gente entende de cosmetologia. Então, a nossa indicação para o cliente, a gente vende muito uma verdade para o cliente. Tudo que pode ser feito, o que não pode ser feito. A gente não atende um cliente simplesmente Já por atender. aconteceu de vocês pegarem uma cliente, ela chega lá, eu queria que você fizesse tal coisa. Aí você fala, explica, fala, eu não posso te atender. Já aconteceu Várias isso? vezes. Várias vezes. E tem alguma história, eu tenho certeza que tem. Tem uma história aí difícil para contar? Sim.
sim, temos várias. Então conta uma aí pra gente, assim, que vocês passaram apurada, mas no final deu tudo certo, que eu sei que a gente sempre passa por isso. Então, as clientes, elas sempre vêm para a gente com uma... O que a gente tem que trazer para o cliente? Que ele traz para a gente de referência e a realidade, né? Porque a referência sempre é uma foto montada, uma pessoa que vive ali da imagem, editada. E o cliente traz para a gente essa expectativa. E, infelizmente, a gente tem muitas pessoas na nossa área, assim como em todas, que prometem coisas que não podem ser feitas. Então, chegam clientes para a gente com cabelo longo, preto, que ela pinta de preto há muitos anos. E esse processo para tirar essa coloração, ela não existe. Você não consegue trazer isso de um dia para a noite. Então, você explica todo o processo para o cliente, você fala que não pode ser feito da maneira que ele quer, que não pode fazer. E aí, nesse momento, a gente deixa de atender essa cliente. Mas ela sempre volta. Por quê? Ela vai achar outro profissional que não vai fazer o que a gente fez. A gente faz um teste de mechas, a gente mostra para o cliente. Olha, isso eu posso fazer por você. Fica bom para você até aqui? Não, eu quero isso porque alguém já me prometeu, então eu acredito que eu vou conseguir. Geralmente elas voltam com um problema muito grande para a gente resolver. Porque foram lá, fizeram, exatamente. não deram certo, aí vocês ainda têm que consertar. Aí a gente vai começar, aí a pessoa vai voltar para a gente e vai falar, olha, realmente, então eu acho que isso dá o quê para a gente? Dá muita autoridade no que a gente faz e credibilidade, porque realmente a gente não vai fazer algo porque isso vai ser bem pago, porque o cliente... Não, eu já ouvi da cliente, não, eu pago quanto você quiser. Não, não é sobre isso. É sobre poder, é sobre valer a pena ou não. É sobre eu ter essa cliente porque comigo é o seu ou nome, não. né? Tá envolvido Exatamente, nisso. exatamente. Então, assim, eu tô vendo que vocês prezam muito o nome de vocês. Sim, Em cada cliente ali. Claro. Vocês fazem, entregam o melhor para que o nome de vocês sejam, né, visto com bons olhos lá fora. Exatamente, aham. Quando Então, a pessoa assim, fala, pode quando falar. a pessoa fala assim, fazer o cabelo com a Lud, fazer o cabelo com a Eli, ele já sabe que tem um nível de qualidade, que a gente entrega essa qualidade para eles. Porque se a gente começar a fazer o que o cliente quer, que muitas vezes não dá certo, ou que a gente não recomendaria fazer, aí a gente acaba abaixando o nosso nível de qualidade, né? E aí já não é legal, aí você não entra é o que a gente no gosta de todo mundo, trabalhar. né? Entra no Exatamente. geralzão. E o certo é a gente entender que a gente tem um ponto de destaque. Sim. E nesse ponto eu vou me destacar e ser diferenciado nisso. Então, o diferencial de vocês hoje é trabalhar com a realidade, a verdade, com as técnicas adequadas, seja para Exatamente. corrigir algo ou para melhorar o que já tem. É isso. E trazer a cliente para o que ela quer, mesmo que isso leve certo tempo. Mas o tal da mulher não quer esperar, né? Não, não quer. Ela quer chegar com cabelo preto e sair Sair ruiva. loira. Imagina, eu não Ruiva, faço isso não, exatamente. eu não faço isso não. Querer um negócio rápido, Não, nunca. Mulheres não Eu fazem isso, não. A gente não tem isso todos os dias. A gente, né? A gente faz isso. Mas eu acho que em todos os ramos, né? Em todas as profissões, eu acho que o interessante e o ideal é que o profissional direcione. Porque, sim, pode ser um desejo meu. Eu não tenho que saber que isso é possível ou não. Eu preciso que alguém me explique que isso é possível ou não e me direcione, me mostre o melhor caminho a se tomar para que eu consiga chegar no meu objetivo. Praticamente todos são possíveis. A gente só tem que entender que leva algum tempo. É um processo, É um né? processo. Às vezes Eu lembrei de uma história aqui que acho que vai ser legal. Nem foi comigo, foi com a Elide, quando a gente trabalhava junto, muitos anos atrás, da primeira vez que a gente trabalhou juntas. Uma cliente chegou no salão e falou assim para Eli, eu quero ficar ruiva, meu marido quer me ver ruiva. E aí cabelo dela era que ele cor? pegou e entregou tudo, natural. Natural. Então era fácil. Era? Era super tranquilo, né? Era um procedimento tranquilo. Eu não sei, Pelo então que eu era fácil. Eu tô Aí ela entendendo que virou era e pra falou ser. assim, meu marido, aí passou uns dias, né? Na outra semana ela voltou e falou assim, meu marido não gostou do meu cabelo Ruivo. ruivo. Ah, ela chegou, pediu fazer o ruivo e vocês fizeram o ruivo. Isso. Aí ela voltou uma semana depois com essa história. Aí Aí o ela marido pegou... não gostou. Não gostou. Aí ela falou assim, eu quero escurecer meu cabelo. Voltar pra cor que era? Voltou pra cor natural. Só que aí, quando você faz uma devolução de cor para cobrir uma outra coloração, a gente sempre coloca um tonzinho mais escuro. Porque esse cabelo ele vai ter um processo de desbotar. Vai desbotar Isso. naturalmente. Aí Normal. ela voltou uma semana depois, aí ele foi lá e escureceu o cabelo dela. Na outra semana, o marido dela também não gostou, de novo. Meu Ela Deus. queria ficar loira. Oi? Aham. E aí foi um processo, né? Foi uma dificuldade. Aí ele explicou que as pontas do cabelo dela não suportaria, descoloração e tal.
e que aos poucos ela ia ficando, mas foi isso aqui, ó. Para conseguir convencer Conseguir ela. voltar e Então, conseguir em 3 voltar aos poucos, né? semanas, ela o cabelo quis... que era grande ficou aqui no ombro e aí foi indo. Olha só. Foi indo aos poucos para ela voltar a ter o cabelo um pouco No mais final, o claro. marido dela ficou satisfeito? Provavelmente Vou não. perguntar. Provavelmente. É porque é indeciso, né? Porque ele queria uma coisa. Depois não acho queria, que né? Gente, e é muito complicado isso que a Lud falou, nos traz para uma coisa que acontece muito. Com a insatisfação com a aparência hoje das mulheres, com essa busca. Sim, E a gente, até verdade. nisso, a gente tem e tenta A gente tem direcionar que usar muito muito as as nossas pessoas. clientes, com bom Vocês senso. têm um cuidado, né? É, a gente, como já Sempre com conhece muitas cuidado. nossas clientes, se você perceber que ela está num momento não muito legal da vida dela, se ela estiver muito Não faz eufórica mudanças. ou muito em baixa também, você vê que a autoestima não está num padrãozinho ali que ela costuma ter, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Com muito mudanças. cuidado com mudanças. Aí a gente vai aos poucos. A gente Eu vai gosto de aos fazer o quê poucos. quando eu chego lá que eu tô sem, Lud? Cortar o Faz o que cabelo. você quiser. Não, ela fala Olha, assim, faz o que você quiser, mas corta de cabelo. Aí ela Tá fala assim, bom. o que está acontecendo, Lene? Ela já fala assim pra mim, o que está acontecendo, Lene? Eu, Tem certeza? então. Aí ela fala, você tem certeza? Eu, não sei, faz o que você quiser, então, mas faz alguma E geralmente ali, quando a pessoa dá esse tempo, quando você dá um tempinho, não, fala assim, não, hoje vamos fazer um tratamento, vamos cortar um pouquinho e tal. Vamos Na semana preparar. que vem, se a já é pessoa outra já volta coisa. com outro pensamento. Fala assim, nossa, ainda bem que você não fez o que eu pedi, porque Porque depois então eu ela me arrepender. olha o Arrepende. cuidado que vocês têm. Aí Isso é eu uma coisa lembrei muito disso legal. porque você perguntou, né? Se o pessoal chega lá querendo fazer essas loucuras, acontece mesmo. Eu sou uma delas, né? Que chega lá, quer fazer uma loucura, e graças a Deus as meninas são muito certo, Não, assim, eu já ouvi. verdadeiras, elas falam, ó, vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo, aí depois a gente faz, né? Então, isso é um cuidado muito grande com as pessoas, né? E a gente tem Eu muito já- isso lá, de Eu tentar já fazer ouvi isso. falar que as mulheres, quando estão na TPM, chegam lá doida para cortar cabelo. Menina, cortar, pintar, alisar, Ela quer ficar cachear, diferente. Quer fazer alguma coisa diferente. E muitas vezes a gente tem esse dom, né? De levar um acalanto pro coração. Naquele momento Talvez ali, Ela chega uma lá com a melhora na autoestima. Talvez não, baixa. uma melhora na autoestima. Resolve ali, naquele momento ali dela, que ela não está muito bem, a gente pega e leva um pouco de autoestima, uma palavra amiga, alguma coisa assim, e a gente Me ocorreu acolhe. uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei isso para vocês, acho que agora é a hora boa. Então, por que vocês colocaram Nali Cuidados e Beleza? Tem a ver com essas histórias que vocês Sim. estão contando aqui? Sim, Conta um pouquinho. Cuidados, pra gente. né? Eu Vocês particularmente. falam muito sobre isso, cuidado. Aham. A gente tem nossas amigas como. As nossas clientes como amigas mesmo, aham. sabe? A gente cuida, tem um cuidado, igual ele falou, a gente cuida da cliente, da filha da cliente, da mãe da cliente e da neta, assim, muitas vezes, como a gente já tem um tempo de caminhada, né? de carreira aí, a gente já consegue acompanhar várias gerações de uma mesma família. Então, a gente se vê muito próximo, a gente se vê com uma certa autoridade para a gente melhorar o dia daquela cliente. Quando eu comecei, quando eu pensei em abrir o meu salão, eu pensava muito no cuidado, muito no conforto do meu cliente, porque nos outros espaços que a gente trabalhou, a gente não tinha muito conforto. isso, uhum. Eram espaços muito reduzidos e a gente acabava não tendo muito o que entregar de conforto, de qualidade, em questão de até mesmo uma cadeira confortável, servir um cafezinho, ter uma conversa, Coisa uma simples, coisa, né? Mas uma faz coisa toda simples que a gente diferença. cativa a cliente e que faz o dia da pessoa ser melhor, né? Então, a gente sempre pensou nisso, no cuidados nesse modo e de ter um certo carinho também, né? Não entregar algo que a cliente vai se Mecânico, né? arrepender, Aquela coisa alguma mecânica. coisa. Só para atender uma demanda e Não, pronto, não. né? E é a questão da rotatividade, que eu me sinto muito frustrada se eu atender uma cliente e uma única vez, e ela não voltar. Porque, para mim, eu não consegui atingir o objetivo daquela cliente ou o meu. Então, assim, eu posso contar, acho que nos dedos de uma mão, quando isso aconteceu. Eu tenho uma pessoa que é minha cliente hoje, que ela foi minha modelo no Senac, no meu primeiro curso, e ela ainda é minha cliente. Então, quando eu atendo uma cliente que é só uma vez, que ela não volta, eu tenho essa impressão. Então, eu sempre quero ter uma cliente que seja cliente fixa, que ela venha, que ela Isso te esteja ali. desafia, né? Sempre, todos os dias, né? Você está ali, você lidar
às vezes a gente está dentro do salão, a gente chegou a contar 40 pessoas ao mesmo tempo ali dentro, e você tem que estar lidando ali com todas elas. 120 metros quadrados. 40 40 pessoas, mas Não, todas as nós. profissionais. Vocês não param e pensam assim, não, meu Deus, como que eu consegui isso? Sim, todos os dias. Eu todos faço os essa dias. pergunta, todos eu faço os essa dias. pergunta para mim. Eu falo assim, meu Deus, como assim? Quando a gente olha na nossa trajetória lá no comecinho, né? A gente pensa. Quem eu era e quem eu sou hoje Mas é tudo e fruto sempre disso ter uma tudo que vocês motivação, fazem, entusiasmo né? todo dia, né? Eu A gente sempre não pode perder isso. tive pessoas que me ofereciam sociedade, investimento. Já tive várias pessoas, empresários da alta que queriam investir. Sempre vi muito que alguma coisa que faltava em mim tinha nela e alguma coisa que faltava nela tinha em mim. Então, que a gente tinha uma condição de oferecer algo muito bom, estando as duas juntas. Financeiramente, poderia ter sido muito bom para mim as propostas que eu já tive, sim. Mas eu sou muito de pensar não só na parte financeira. Claro, ninguém trabalha, né, pensando em não ter retorno financeiro, tanto Sim. que a gente tem. Mas e é um pensamento muito meu e dela. A gente sempre pensa que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Certinho, é isso mesmo. Então, isso é uma coisa muito que eu acho que é de nós duas e que faz toda a diferença. A gente sempre preza por essa questão de que o dinheiro é a consequência do que a gente faz de bem feito, né? Da nossa entrega, do nosso trabalho. Você chega até aqui, tá bom para você isso? É até aqui que você quer chegar? Então, eu trabalhei em salões, até cheguei no ponto que eu pensei, não, hoje eu já ganho... Eu sempre tive retorno financeiro muito bom, muito rápido. Eu ganhava muito bem, mas eu pensei, não é só isso que eu quero. Eu posso mais. Eu posso mais. Aí eu falei para a dona do salão, que é minha grande amiga, tipo, todas as portas que eu passei até hoje estão abertas para mim, graças a Deus. E falei para ela, olha, eu falei para ela 1 ano antes. Daqui 1 ano eu vou sair, porque eu era o braço direito dela, então eu achei que seria Que você justo que eu tinha avisasse que- para ela bastante Para ela tempo, preparar pra ela se outra preparar. pessoa e colocar Mas nesse no lugar. dia que eu falei isso para ela, ela falou, não, se você sair, ou eu vendo para você ou eu fecho. Nossa. Eu não fico. Ela tinha passado por problemas pessoais muito grandes. O esposo dela teve câncer, eu acompanhei ela, a filha. Então, assim, a gente tinha uma cumplicidade muito grande. E aí, foi quando eu comprei o salão dela. E ela foi trabalhar num estúdio menor, mais tranquilinho, porque ela estava muito cansada do processo todo também. E aí, ficamos, a Ludmila no salão dela e eu no meu. Tive uma equipe bem grande um tempo, aí deu problema, eu resolvi tirar todo mundo, que foi quando a Lud falou. Eu fiquei só cabelo mesmo. Eu, 2 auxiliares, sem manicure. Fiquei um tempão tranquila, assim. Estava bom para mim financeiramente? Tava. Aí você pensa, a gente se é até sente meio aqui? estagnado, né? É. Meio assim, parado. Nossa, Aí- eu posso tão mais, né? Por Exatamente. que eu vou ficar aqui? Aí um dia, meia-noite, eu estava lá acordada, eu durmo tarde, a Ludmila dorme cedo, Não, mas cada esse dia ela não empreendedora é assim, dormiu. né? Elas também não dormem, gente. Elas também não. Não, mas esse dia parece que Esse foi assim, dia o foi- dia do chamado foi, mesmo, sabe? foi. Porque a gente ficou ela me chamou e eu nunca fico online de Nunca, noitão, de assim, noite, sabe? nunca. Eu durmo cedo. Aí ela me chamou e eu, oi. Eu respondi, ela falou, então é Aí eu, pra fiz, ser. aí eu fiz um textão para ela, e aí Aí a gente eu falei, conversou. amiga, acho que é agora. E, tipo, tava na pandemia, a gente tinha tido uma queda financeira muito grande, porque todos Fecharam, tiveram, né? né? Então, a gente começou. Mas a vamos, gente então aproveitou vamos. que, já que tinha diminuído a nossa rotina, a gente falou assim, não, agora a gente vai começar uma rotina nova. A gente vai Exatamente. começar diferente. É ver A gente já oportunidades, vai- né? Em oportunidades. todos os Já que a gente deu essa processos. baixa por meio que obrigado, né, por conta da pandemia, então agora a gente vai começar juntas, subir juntas de novo. E foi o que aconteceu e foi bem Muito rápido e foi muito bom. Ou seja, sempre em time é melhor, né? Sim. Então, chega um ponto, a gente descobre que você tem um limite, né? E aí, Exatamente. para você ir além, você tem que ter precisa um de time. quê? Pessoas. Seja uma sociedade, seja Sim. uma equipe para te dar suporte, enfim. Exatamente. As pessoas, no final, são sempre o centro de Sempre tudo, de né? tudo. Você questionou, Lene, sobre os desafios, né, em parceria, na nossa parceria. Como ele disse, nós somos amigas antes de ser sócias. Há muitos anos somos amigas. E eu tinha muito medo de começar a sociedade e o povo falar assim, sociedade não dá certo, é briga, um vai roubar do outro. Era o que a gente Ah, ouvia, isso, né? aquilo, outro. Todo E- mundo fala isso. Isso, né? Aí Ninguém eu fiquei... incentiva. Não, Não. assim, poucas foram Poucas as pessoas. pessoas. Quem conhecia de verdade eu e a Eli, de fato ali, incentivaram muito a gente. Falou, não, vai dar certo, vocês são super parceiras e tal. Mas teve as pessoas que falavam, não, a Eli
brutona, do jeito que ela é, ser amiguinha, amiga, você vai sofrendo. Aham. Falar. Sério? Aham. Mas quem é bruta sou eu. É, só a carinha. É, ao contrário. Eu que sou meio, gente. Não sabia, pessoal. Não que sabia! Eu tinha que dar um conselho pra ela. Essa foi boa, gente. As aparências enganam. Aparência, olha pra mim, assim, com essa cara. Nossa, Essa aí essa é brava. essa é brava. É o contrário. Mas, Bom, na verdade, gente. são personalidades, né? A gente tem personalidades diferentes. A Eli, como ela tinha mais experiência com lidar com pessoas, essas coisas, então ela tinha um jeitinho melhor de lidar com essas coisas. Mas aí a gente teve muito medo. Eu, particularmente, tive muito medo nessa questão. Só que eu sempre confiei muito na Eli. A gente sempre teve uma parceria muito boa. E liberdade. Eu tô vendo que vocês têm sim. liberdade de falar uma coisa pra outra. Sim, né? sim, totalmente. O problema ali, Aham. uma não fica falando Não. não, canto, vai ali, chega, Não, resolve. a gente já chega e resolve, já E, assim, chega e tinha uma senta e coisa conversa. desse tamanhozinho, algo grande que precisa ser resolvido na empresa, a gente sempre vai resolver em comum acordo. Sempre. E a gente sempre falou, não deixar passar Nada. Porque se a gente deixa passar, hoje fiquei chateadinha com isso aqui, isso aqui, uma picuinha. Aí chega, fica uma coisa desse Grande. tamanho, né? Coisa que nem é desse tamanho, mas... Aí às vezes tu toma uma proporção de que chega realmente a ter um conflito maior na sociedade, né? Mas eu e ele, a gente não deixa passar nada. Aí ela tá bem, ela de vez em quando ela dá curso, né? Geralmente uma vez ao mês. Aí no dia que ela chega, eu falo assim, vem cá. Tem. Fala, não É quero. isso. Não quero. Aí a gente senta, conversa, já resolve ali o que tem que resolver e pronto. Aí os 2 dias que ela ficou fora, eu já sento e já deixa tudo falo resolvido. tudo alinhado, para não passar, deixar né? acumular. Para não virar uma bola de Exatamente. neve. Porque aí Isso. a bola de neve vira conflito, Vira, né? vira, Que é uma sim. coisa que eu e a Michelle conversa muitas vezes, é que a gente tem que ter confrontos, porque Tem, divergência é normal, né? Isso, Mas aham. o conflito não, a gente não pode achar que é a pessoa que está com problema comigo, é a situação que a gente precisa resolver. Então a gente vai confrontar até resolver, resolveu, acabou. Agora, se a gente não resolve, vira conflito, né? Aí leva realmente Sim. pro coração. E é o que não pode, né, acontecer. Nós Isso é um temos desafio. princípios e valores muito parecidos. Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Porque se fosse, sei lá, talvez uma pessoa solteira, mas assim, que quer farra, alguma coisa assim, junto com uma outra que é mais família, mais sossegada, talvez não teria ali um conflito, né? De princípios, de valores, comprometimento, de comprometimento, né? E a gente tem princípios muito parecidos, mas não que a gente pense igual. Não. Mas Mas tem diferença, a gente tem pensamentos diferentes, mas isso é bom também, né? Porque imagina Sim. se fosse só Todo igual, mundo igual, né? Já Não, pensou? ali Não haveria na- crescimento, né? Você ficaria ali estagnado numa Tem zona ideias diferentes, de tal. conforto que poderia te... Então, uma coisa bacana assim que vocês poderiam deixar de mensagem para o pessoal da nossa comunidade aí que está nos assistindo, é essa questão de olhar pelos princípios, pelo coração, né? Sim. Entender que aquilo ali, apesar de ser diferente uma da outra, mas não é algo que atrapalha, né? Que o coração, de alguma forma, está sempre envolvido no sentido de fazer o melhor pelo outro, Sim. independente se é minha sócia, se é meu cliente, se é meu funcionário ou colaborador. Eu sempre pensando no outro vai me ajudar. Eu estou entendendo que a mensagem é mais ou menos essa, ou não? É bem isso exatamente mesmo. isso. Independente da pessoa, independente da situação, você sempre dá o seu melhor e para as coisas conduzirem bem, né? Então, Pra hoje, chegar. se vocês fossem fazer um balanço, o que vocês fazem de balanço assim? Depois dessa decisão, hoje nós temos certeza que foi a decisão certa, a gente ainda está aprendendo. Como que é? A gente tem certeza que foi a decisão certa e a gente ainda está aprendendo, vamos continuar aprendendo A gente é incansável. sempre, né? A Então, gente não se cansa essa de questão de ficar estar pensando. aprendendo vai ser sempre. Até porque a gente trabalha hoje 15 mulheres. Aí você imagina você trabalhar 15 mulheres. 15 A nossa mulheres intenção juntas. Todo mundo junto. Você Não é direcionar. só 15, gente. Meninas, 15 meninas. amo vocês. Trabalhando. Trabalhando. Mas se 15 Amores. estiver atendendo, são 30. Exato. E normalmente é isso que acontece. E então, assim, a gente está ali tentando pensar no todo, no crescimento. A gente olha para as meninas, a gente já tenta direcionar elas para o que vai ser melhor para elas. A Luz, assim que a gente juntou o salão, eu estava com uma auxiliar que já estava comigo há muito tempo. E nas auxiliares, a gente tem um pouco de apego de deixar elas irem. Porque ela já te conhece, tudo que você precisa está muito ali. Então, a minha auxiliar ela já estava comigo nos cursos, ela estava comigo no meu salão. E aí,
ela já fazia muito, ela era muito boa em aplique, já fazia aplique, e a Lud foi e falou para mim, ele solta a Cássia, e eu não quero. E aí a Lud Deixa veio, ela e voar. ela muito insegura, ela era muito insegura nisso aí, então a Lud chegou meio que pôs ela na parede. Você quer ganhar só o salário de auxiliar? Você quer continuar só assim? Tá bom para você? Não, tá aqui é a sua cadeira e você vai trabalhar. Então, assim, foi um processo, elas tiveram aí... É uma carreira, né? né? A gente planta muito Então- no coração delas a busca de conhecimento, agregar valor ao serviço, desenvolver. Vocês eu prezam tenho um muito em filho ver ali. o potencial Sim, de cada um, né? aham. A gente explica para elas, né, que elas são empreendedoras. E se elas derem o melhor delas ali, o cliente vai retornar, vai indicar, vai vir clientes novos. A gente vai dar, Vai voltar. como se diz, você dá um Up, né? Você dá um começo ali para a pessoa. Você dá um cargo para a pessoa, ela vai zelar por aquilo, né? Sim. E ela vai tentar ser melhor. E isso a gente mostra para elas. A gente mostra que elas têm um potencial e que elas já estão no caminho certo e que elas têm que desenvolver, buscar voar, conhecimento né? e Sim, voar. exatamente. Inclusive, eu tive muitas meninas que já trabalharam comigo, que elas foram abrir o próprio salão. Eu tive com elas em todo o processo, ajudei a abrir, ajudei a fazer todo o esquema, passei o que eu sabia para elas. Acho que todas que passaram comigo gente são entende. amigas ainda e estão ali no salão delas, eu estou por perto. Eu não tenho muito tempo de estar lá, mas sempre que Sempre que precisa você eu pode, estou. Você tá Ah, ali sim. e ele sabe que se tiver alguma coisa, É pode só te chamar, ligar. Que você, isso. mesmo de longe, você resolve. Exatamente. E até na questão mesmo de gestão e de processos. Tenho amigas que são alunas, amigas e parceiras que estão já comigo, começou a trabalhar comigo. No primeiro trabalho foi comigo. Hoje ela tem lá os 2 salões dela, mas sempre que ela tem um problema, ela me chama e a gente consegue resolver. Então, quando a gente Parceria. pensa em crescimento, né, comum, você ajuda mais e cresce mais, né? Exatamente. Eu acho que a gente transborda, né, Lene? Isso, Quando a palavra certa é essa. Quando a gente transbordar. cresce, a gente transborda. E transbordar sempre é muito bom, porque todos que estão ao nosso redor pegam um pouco pouquinho. disso, cresce junto com a gente continua crescendo, né? Porque Sim, quando a gente sim, transborda, as pessoas querem estar mais junto da gente e ajudar a gente cada vez mais longe, porque sabe que vale a pena, né? Porque todo mundo vai no mesmo crescimento, na mesma vibe. Então, assim, eu fico muito feliz de receber vocês duas aqui hoje, né? E, assim, foi um papo muito bom. Eu tenho certeza que tem muito mais histórias. Se a gente quiser contar histórias, né, Michelle? A gente vai ficar aqui Aqui a tarde toda. o dia todo, né, vários dias, inclusive. E eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, né, de virem aqui contar as histórias para a gente, deixar cada vez mais claro que é uma coisa que eu e a Michelle acredita muito, que é em pessoas, né? Que quando a gente acredita no outro, que a gente investe no melhor do outro, a gente sempre ganha, porque a gente cresce junto com elas. Não é uma coisa que a gente faz por fazer, mas faz porque realmente faz todo sentido, transborda e ajuda a gente a crescer enquanto pessoa, não Sim, só enquanto exatamente. profissional. É. Então, eu quero agradecer demais, demais mesmo vocês terem aceitado o convite e vir aqui para esse desafio de bate-papo. E pode ter mais, né, Michelle? Com certeza. eu gostei muito do que vocês passou. Ai, que Sabe bom. assim, que vocês são diferentes, muito diferentes. Mas uma complementa a outra, Sim, aham. né? E isso que vocês têm é o que mais ou menos o que eu e a Lene temos. De ajudar o próximo, né? Vocês Sim, não aham. querem só para vocês querem ajudar os próximos, né? É. Foi muito bom, meninas. Obrigada, Muito obrigada, tá? prazer. Gente, obrigada demais mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado também, Adoramos, porque eu me diverti muito. Foi ótimo. E eu quero dizer para vocês da comunidade Revelare que caso vocês tenham gostado de alguma coisa em específico, que vocês acreditam que a gente precisa falar mais um pouquinho, traz pra gente, coloca nos comentários aqui embaixo, viraliza esse vídeo, né? Até para as meninas verem que vale a pena ajudar as pessoas com cada ensinamento, com cada dica, com cada orientação que elas deixaram aqui pra gente hoje, tá? E eu espero que vocês tenham anotado todas as chaves de crescimento, que é ajudar o próximo, contribuir, fazer o melhor, sempre pensando que os outros podem ajudar a gente, tá? Então, eu fico muito, muito feliz de ter recebido vocês duas aqui. E muito, muito feliz de ter você aí do outro lado, dando a oportunidade a gente de trazer pessoas como a Eli e como a Ludmila. Muito obrigada, comunidade Revelare, e fique por aí que vai ter mais nos próximos dias. Até mais.
Yeah.